Aqui no exercício 2, né, é uma peça um pouquinho mais complexa, né? Então, a gente vai vir aqui para o CATIA. Aqui, visualizando a peça aqui, né? Por qual plano a gente poderia estar iniciando, né? De forma que ela fica com esse formato aqui. Bom, aqui com experiência própria, né? Eu aconselho a iniciar a peça por esse detalhe aqui, né? Esta face aqui é de 18, né? Com essa dimensão que é de 14, né? Que seria desta linha aqui até aqui para dentro, né? E essa espessura aqui de 12 milímetros aqui desta linha até essa outra e mais 14 desta linha até essa outra aqui, ó. Então, eu estaria iniciando no plano lateral, né? Como aqui está indicando que essa seta seria o plano frontal, eu estaria iniciando no outro plano, que seria o plano lateral, né? Fazendo esta geometria aqui, né? Esse detalhe aqui, né? Então, a gente iniciando aqui pelo plano lateral. Eu sei que o plano lateral aqui é o plano ZX. Para verificar aqui se realmente é o plano lateral, vocês podem estar vindo aqui no cubinho, né? E a gente vai estar olhando o plano lateral, né? No caso aqui, a vista esquerda, né? Esquerda não, direita, no caso. Então, eu sei que o plano da vista direita é este plano aqui, né? Que realmente é o plano ZX. Então, voltando aqui, né? A gente vai abrir um sketch e a gente vai estar posicionando de modo que, no caso, por exemplo, a origem pode estar aqui no centro dessa circunferência, né? Então, a gente vai iniciar aqui um profile e vai iniciar lá do centro seria deixando essa circunferência aqui lá no centro, né? Como esta face ela está tangenciando esse cilindro, né? Eu sei que ela está iniciando lá do centro da circunferência, que seria no caso representando aqui, iniciando da origem ali do eixo horizontal. A gente vai descer aqui com a linha na vertical, né? A gente vai abrir ela aqui agora na horizontal, vai descer ela aqui na vertical, vai voltar ela aqui na horizontal um pouquinho, vai subir ela aqui na vertical, vai voltar ela aqui na horizontal. Aqui agora a gente vai coincidir lá com a outra linha, né, na horizontal. Agora a gente vai subir ela até coincidir lá com a outra linha, né? A gente vai fechar ela até aqui, ó. Não deixa ela coincidindo aqui com a outra linha, né? Deixa ela solta aqui, por exemplo, aqui. Agora a gente vai subir ela até coincidir lá com o eixo horizontal, né? Que é o zero. E agora vai fechar de onde a gente iniciou o profile. Fecha lá no pontinho e ele vai ficar assim. A gente fez aquele formato ali, né? Daquela face, que a gente vai aplicar as dimensões agora, né? Eu sei que lá do centro daquela circunferência até o centro da outra, né? Tem a dimensão de 110. Seria desta linha aqui, ou eixo H, né? Até esta linha aqui, que seria o centro, seria de 110, ok? Voltando aqui
Ó, aqui, por exemplo, ele está pegando lá do centro da circunferência até esta face aqui, né, que seria esta linha, seria desta linha, que seria o centro da outra circunferência lá, né, até esta face aqui, seria de 40 milímetros. Aqui o próximo passo seria aplicar essas outras dimensões aqui, né? Ó, aqui tem outra dimensão que a gente pode estar posicionando que é as linhas na horizontal, né? Que seria essa espessura aqui de 12 milímetros, né? Que seria desta face aqui, desta linha, até essa outra aqui de dentro, né? Seria esta linha até esta outra, seria de 12 milímetros, ok? Aqui eu sei que todas as linhas nas horizontais estão verdes, né? Isso significa que elas estão fixas, né? Se eu clicar aqui, eu não consigo mover ela na vertical, né? Eu consigo mover apenas essas linhas brancas aqui, né? Na horizontal, né? Então, aqui agora, como ela é meio que simétrica, né? Tem 14 para um lado e 14 para o outro, né? É que 18 seria o centro. O que eu posso estar fazendo aqui? Eu vou deixar ela centralizada aqui com o eixo vertical, né? Então, eu vou selecionar esta linha e a outra linha aqui na vertical, segurando o Ctrl. E por último, com o Ctrl selecionado, eu vou selecionar aqui o eixo vertical, né? Vou aplicar uma constraint aqui e vou deixar ela simétrica em relação ao eixo vertical. Ok? Então eu sei que ela está simétrica em relação ao eixo vertical. Eu faço a mesma coisa aqui para esta linha e essa outra linha aqui. E por último, eu seleciono o eixo vertical. Agora eu vou aplicar a constraint de simetria de novo. Ok. E agora falta estas outras linhas aqui na vertical, né? Esta e essa outra. E por último, o eixo eu quero deixar ela simétrica. Seleciono e vou aplicar a simetria. Ok. Agora eu sei que ela está toda simétrica em relação ao eixo vertical. Aqui eu sei que a espessura é 18, né? Desta linha até a outra. Seria desta linha até esta aqui. Seria de 18 milímetros. Ok. Aqui eu sei que tem 14 milímetros, né? Seria desta até essa outra aqui, né? De 14 milímetros. Como ele está todo simétrico, ele ajusta do outro lado, né? E agora o que está faltando é desta linha até essa outra linha aqui. Que seria esses 34 aqui dentro aqui. Daqui, desta face até aqui, né? Seria de 34 milímetros. Então, a gente aplica aqui 34. Aqui toda a geometria ficou verde, né? Tá restrita, né? Isso significa que todas as medidas estão colocadas, então a gente pode sair do Workbench. E aqui agora a gente vai aplicar um pad para os dois lados, né? Nesse caso eu vou ativar o mirror. E ele fala aqui que ele tem que um comprimento aqui de 50 milímetros, né? Que é a profundidade. No caso aqui, como o mirror está ativado, seria, no caso, a metade de 50, né? 25. E de aplicar aqui um preview e OK. Pronto, essa parte aqui já está finalizada, né? Agora o que a gente pode estar fazendo aqui a gente pode estar fazendo este cilindro aqui no topo, né? Então a gente vai selecionar esta face e vai estar aplicando aqui um sketch naquela face.
que a gente vai fazer uma circunferência centralizada lá na origem. E aqui a gente vai abrir um diâmetro de 50 milímetros. Aqui está raio, a gente muda para diâmetro e coloca 50 milímetros e ok. Que a gente percebe que ele tangenciou, né? Como aqui também tem uma dimensão de 50, aqui o diâmetro de 50, então ele está tangenciando. Nesta parte aqui está finalizada, a gente pode sair do Workbench. E aqui agora a gente vai aplicar um pad. Só que neste formato de pad aqui, a gente pode estar ativando aqui, ó, abrindo a caixinha aqui nessa opção, né? E aqui agora ele vai abrir o primeiro sentido aqui, né? Que está aplicando 25 milímetros nessa direção aqui que ele está indicando. E a gente pode estar aplicando uma segunda dimensão para um outro sentido no caso, né? Então, para essa primeira aqui, dimensão, esse primeiro limite aqui, né? A gente verifica aqui que tem esse 3 milímetros, né? Que é o espaçamento aqui desta face até a face aqui dessa circunferência do cilindro, né? É de 3 milímetros. Então aqui a gente vai estar colocando 3 milímetros. Se a gente dá um preview aqui, a gente vai observar que ele aplicou 3 milímetros aqui, né? Para esse sentido. E aqui agora a gente tem que aplicar no outro sentido, né? Aqui ele fala que ele tem 46 milímetros, que é desta face até o final lá da face do cilindro, né, de 46 milímetros. Só que como a gente aplicou aqui um pad de 3 milímetros, né? Então, para o outro sentido, eu tenho que aplicar um pad de 43 milímetros, né? Que é os 46 menos os 3 aqui. Então, para o outro sentido, eu vou aplicar um pad de 43 milímetros. Aqui a gente vê que automaticamente ele criou aqui, né? Os 43 milímetros aqui nessa outra direção. Só der um preview e ok, está aí a peça finalizada, né? Aqui se eu tivesse colocado aqui 46, ele ia somar com outros 3 aqui, né? Então, no caso, não seria os 46, seria 49. A gente tem que ficar sempre atento a isso. E para verificar se ficou correto, né? A gente pode estar verificando aqui, ó. Aqui embaixo aqui tem uma régua. A gente pode estar vindo aqui nela, né? Aqui no caso a gente vai selecionar esta face e a outra face. E ele vai dar a dimensão aqui, ó, de 46 milímetros. Por aqui a gente consegue visualizar se está tudo certo, né? Então, ok. Voltando aqui para PDF, né? A gente pode estar fazendo esta circunferência aqui embaixo, né? Eu sempre gosto de fazer primeiro a parte externa e eu gosto de deixar os furos por último, né? Então, no caso aqui, na parte de baixo, eu vou fazer a mesma coisa. Apenas a parte externa, né? Que seria o diâmetro aqui de 56 milímetros. Então, no caso, eu vou fazer de um lado, né? Aqui eu sei que está coincidindo com a face aqui, né? De dentro aqui, seria esta face. Então, eu vou estar iniciando um sketch daquela face ali. E aqui eu vou estar fazendo uma circunferência, né? Eu sei que ela está centralizada aqui no eixo vertical, né? Então, eu vou coincidir mais ou menos aqui, ó, posicionando aqui no final da peça, né? Ali onde que termina o material, eu sei que é o centro da circunferência. Então, eu vou deixar próximo aqui e vou abrir a circunferência centralizada lá no eixo vertical. E aqui eu vou colocar o diâmetro de 56. 56 milímetros, pronto.
E aqui agora está faltando posicionar aquele pontinho aqui. Eu sei que o final aqui seria o centro da circunferência, né? Então eu vou coincidir este ponto com aquela linha ali que é o final da peça, né? Clicar uma coincidência. Automaticamente a linha vai ficar verde, né? Tá toda restrita. E nesse sketch é só isso por enquanto. Eu posso sair daqui e agora eu vou aplicar um pad de 18 milímetros naquela direção saindo da peça. Aqui ele está para dentro, né? Então eu tenho que reverter a direção. E lá ele fala que era de 18 milímetros. 18, dou um preview, que verifica que ela está passando um pouquinho, né? Igual lá do PDF, dou OK. Aqui, como a gente tinha deixado essa geometria aqui centralizada, né? Simétrica em relação a este plano aqui, que a gente pode estar aplicando aqui, né? Podemos estar aqui abrindo a árvore aqui no maisinho, clica em cima do mais, né? Se por acaso clicar aqui em cima da linha, o desenho vai ficar meio cinza escuro. E se por algum motivo acontecer, é só clicar em cima da linha de novo, da árvore aqui, né? Aí que como a gente fez esse pad, né, e a gente quer replicar aqui do outro lado, né? Então, como a gente deixou ela centralizada, né? A gente pode estar selecionando o último pad que a gente fez. E aqui agora a gente vai aplicar um mirror, né? Que vai espelhar ela em relação a algum plano. Então, a gente vai pegar o mirror. E agora a gente vai pegar o plano que corta a peça lá no centro, né? Então, este plano que vai ser a referência para espelhar para o outro lado, que é o plano YZ. Clicando nele, a gente verifica que ele jogou aqui para o outro lado, né? Só dá um OK e tá aí a peça, o detalhe finalizado. O furo eu vou deixar por último, né? Como tinha dito. E vou fazer os outros detalhes aqui. Aqui na parte de cima, eu sei que ele está iniciando aqui a 14 milímetros, né? Da face aqui para dentro é 14 milímetros. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu sei que tem 14, né? A testa face. Então, aqui eu tenho que criar um plano, né? De 14 milímetros, que seria desta face para dentro, né? Então, eu tenho que vir aqui, ó, nesta ferramenta de plano, né? Se por acaso ela não tiver aparecendo aqui, é só pegar essas ferramentas aqui, ó, e puxando para dentro da tela, né? Que ele vai aparecendo mais ferramentas aqui por trás, né? Ou se não, deixar as ferramentas aqui em cima. Eu sempre gosto de deixá-las aqui, que vai liberando espaço aqui na lateral. Aí só ir pegando aqui, ó, nessas abinhas aqui e arrastando aqui para cima, que vai liberando espaço aqui, né? E a ferramenta de plano é esta daqui. Então, voltando aqui, eu tenho que criar um plano, né? Desta face para dentro, né? Seria desta face. Então, eu vou selecionar o plano. Aqui ele está do sentido para fora, né? Então, tem que criar um plano sentido para dentro, né? Então, eu vou reverter a direção. E aqui eu vou colocar aqueles 14 milímetros. Ok. Aí podemos verificar aqui, ó, lá dentro que ele criou um plano aqui, ó. Então, aquele plano lá, ó, que está um pouquinho deslocado da origem dos outros, né? Eu sei que é o de 14 milímetros, que é esse plano aqui, ó, que a gente criou. Então, a gente vai selecionar este plano aqui e vai abrir um sketch nele.
Aqui, antes de iniciar, né, a gente sabe que esse detalhe aqui, esse braço está apontado aqui para este lado aqui, né? Então, a gente tem que verificar se o braço que a gente vai desenhar aqui vai estar para o mesmo lado, né? A gente tem que rotacionar, né? Então, eu sei que se eu fizesse para essa direção aqui, estaria do lado errado, tá? Para acertar o desenho, a gente pode estar vindo aqui na vista normal, né? Aqui voltou para onde estava antes. Então eu quero no sentido do outro lado do plano. Então eu venho aqui na vista normal e clico, ele vai rotacionar. Se a gente dá uma leve rotacionada aqui, ó, eu sei que está na mesma posição aqui do desenho do PDF, né? Seria fazer um braço aqui no sentido aqui do lado, vindo para o lado esquerdo, né, da tela. Então acerto o plano, né? Vista normal de novo. Ele ficou todo planificado aqui, né? E aqui agora eu vou fazer o detalhe deste braço aqui. Este braço aqui eu posso fazer ele, né? Ignorando essa parte aqui, né? Eu vou pegar apenas essa silhueta aqui, a parte externa, né? Eu sei que esta face aqui, ela tá tangenciando com essa outra face, né? Se eu estivesse olhando pela vista aqui, ó, frontal, né? Estaria vendo uma linha só, né? Seria neste caso aqui, vou usar a ferramenta Profile, vou começar aqui, como eu sei que ele está um pouquinho angulado, né? Então eu não vou coincidir aqui com o eixo vertical, né? Que seria a origem. Vou deixar um pouquinho fora aqui. Então eu vou puxar a linha aqui mais ou menos aqui, sim. Vou dar um clique. Agora eu tenho que fazer a curva, né? Então, no caso, eu tenho que vir aqui na ferramenta arco tangente, ativo ela e vou fazer a curva aqui. Eu deixo ela aqui um pouquinho, deixa eu ver, um pouquinho aberta assim, ó. Não deixa ela dando a volta de 180, né? Se ela ficar azul assim, é porque tá 180, né? Então deixa ela um pouquinho aberta e agora eu fecho ela mais ou menos assim. Puxo sem amarrar com nada, não tá amarrando lá com um pontinho lá em cima. E não vou amarrar lá com o eixo vertical. Vou deixar ela solta e de modo que aqui, ó, fica tangenciando. Percebe que aqui, ó, fica laranja, né? A curva lá da circunferência. Então eu vou deixar ele tangenciando sem coincidir com nada aqui por enquanto. Aqui eu vou fazer, aqui eu vou fazer apenas este detalhe, né? Então no caso eu posso sair aqui da ferramenta Profile, aí ficou assim. Aqui agora o que que eu vou fazer, né? Eu vou criar aqui uma circunferência aqui de modo que coincida com essa outra aqui, né, de 50. Seria uma circunferência aqui, ó, centralizada lá na origem e vou abrir ela com um diâmetro de 50. Ok. Então ela coincidiu aqui, né, com a outra, né? Aqui agora eu posso coincidir este pontinho com a circunferência, né? Pontinho que dá reta com a circunferência. Então eu vou coincidir. Ok, aqui é a mesma coisa. Vou coincidir este pontinho aqui com a circunferência. E vou coincidir. Ok. Aqui agora,
Visualizando aqui, eu sei que o centro dessa circunferência e o centro dessa outra circunferência, elas estão no mesmo eixo, né, que seria o eixo horizontal, né, que seria no caso, este pontinho aqui estaria coincidindo com este eixo horizontal. Então, vem aqui e aplico uma coincidência. Ok. Aqui agora eu posso estar aplicando este diâmetro aqui, né? Aqui ele fala que tem um diâmetro de 36 milímetros. Seria esse diâmetro aqui dessa circunferência, né? Aqui seria, vamos mudar aqui para diâmetro, e aqui 36 milímetros. Pronto. Aqui agora eu posso tangenciar esta linha com a circunferência, né? Seleciono os dois e vou aplicar uma tangência. Ok. E faço a mesma coisa aqui desta linha da circunferência para esta linha e tangência. Ok. Aqui agora o que está faltando é a distância deste centro até a origem, né? Que é o centro da outra circunferência. Aqui ele fala que tem deste centro até esse outro, né? De 85 milímetros. Seria, no caso, este ponto até aqui o eixo vertical, ou o ponto mesmo, né? Seria, no caso, de 85. Ok. Aqui a geometria ficou toda verde, né? Como a gente vai aplicar um pad aqui para formar aquela silhueta ali, né? A gente vai apagar esta parte externa aqui da circunferência. Pode estar vendo aqui na borracha. E vamos apagar a parte externa aqui da circunferência. Aí vai ficar só essa parte aqui interna, né? Aqui está finalizado, a gente pode sair do Workbench. E aqui agora a gente vai aplicar um pad, né? Na direção para dentro de 18 milímetros. Aqui já está 18, né? Preview e ok. Aqui agora a gente vai criar esse detalhe aqui, né? E a gente vai abrir este formato de tipo um garfo, né? A gente vai estar selecionando esta face aqui e vamos fazer aqui um pad, né, de 15 milímetros, né? A gente vai desenhar um perfil aqui e dar um pad de mais, no caso seria 12 milímetros. Selecionando esta face, vamos abrir um sketch. Aqui a gente vai usar a ferramenta Profile de novo, né? E vamos desenhar aquele perfil ali, desta ponta aqui, fechando aqui. Seria mais ou menos assim. A gente vai abrir o arco tangente, né? Dá um clique, abre o arco tangente. Não deixa ele de 180, né? Deixa um pouquinho aberto aqui. E abre tangenciando aqui. E agora a gente vai fechar lá no ponto. Pronto. Aqui ele criou aqui um ângulo, né, de 90 graus, né? Aqui no caso ele está perpendicular, né? Então esta constante aqui a gente pode deletar, né? Que ela vai dar algum problema ali. Então deixa sem aquela constante de perpendicular e deixa aqui apenas tangenciando. Então para acertar as linhas aqui a gente vai
pegar esta borda aqui da circunferência, né, a linha branca, e vai coincidir aqui com a outra circunferência. Então vamos lá, coincidência, ok, pronto. E vamos fazer a mesma coisa aqui. Esta linha, aqui ele deu uma leve modificada, né? Então seria esta linha até esta outra aqui. A gente vai aplicar aqui uma coincidir também. Mesma coisa que de baixo. Esta linha até essa outra vai coincidir. Ok. Já esta linha aqui, olhando lá no PDF, eu sei que ela está totalmente na vertical, né? Então, esta linha aqui, eu vou deixar ela como sendo linha vertical. Ok. Aqui, visualizando aqui, eu sei que lá do centro até essa outra linha aqui, eu sei que é 30 milímetros, né? Que seria no caso deste ponto até esta linha, seria de 30 milímetros. Pronto, aqui está finalizado, né? Podemos sair aqui do Workbench. E aqui agora a gente vai aplicar aqui um pad, né? Aqui ele fala que tem espaçamento aqui de 12 milímetros. Aqui a gente pode estar aplicando um pad para um lado, né? De 12 e vindo aqui, ó, na segunda direção, né? Então esse aqui vai ser 12 milímetros. No preview que a gente vê o que está acontecendo. Já este outro aqui, o segundo limite, seria os 18, né? Mais os 12 milímetros. Seria aqui no caso 30 milímetros, né? 12 mais 18, 30. Então aqui a gente vai colocar 30, vai dar um preview e aqui vai ter a dimensão ali mais ou menos, né? Ok. Aqui agora a gente vai aplicar, né? Essa circunferência aqui nesta face, tá? Abrir o sketch e fazer uma circunferência aqui. Pode estar coincidindo aqui com o eixo horizontal, né? Abrir aqui uma circunferência menorzinha. E agora a gente vai coincidir esta circunferência ali com aquela borda da outra circunferência. Vamos aplicar aqui coincidir. Ali já vai ficar com o mesmo diâmetro, né, dos 36 milímetros aqui, tangenciando aqui as linhas aqui. Então, essa parte que está finalizada, a gente sai e vai aplicar aqui um pad de, seria aqui os 15 menos 12, né, que seria no caso 3 milímetros. Aqui 3 milímetros, né? Seria no caso essa primeira direção, né? A gente pode estar abrindo a outra caixinha aqui. E aqui agora seria os 15 menos 3, né? Seria 12. Aí seria os 12 mais 18, né? Seria 30. E 30 mais 15, que seria aqui no caso 45. Então, para essa direção aqui seria 45 milímetros, né? Que ele vai passar mais 3 milímetros lá para o outro lado, né? Se a gente dá aqui ó, a gente verifica ali que ele já está passando 3 milímetros ali saindo da peça. Vou dar um preview e ok, pronto. E aqui por último é os furos, né? Aqui tem mais um corte aqui ainda.
Aqui o que eu posso estar fazendo é selecionando o plano superior, né? Que é o plano aqui, ó. É, XY, né? Olhando aqui de cima. E eu vou fazer aqui um retângulo aqui por cima. Então, abre um sketch, abre aqui um retângulo, né? Mais ou menos no centro aqui, mais ou menos assim. Posiciono ele mais ou menos ali. E aqui eu vou aplicar essas medidas aqui, ó, de 12, de 18, né? Seria essa medida aqui seria 18. Ele fala que desta linha até essa outra aqui, né, seria esses 12 aqui, né? Então, desta linha até aqui seria 12. E agora eu tenho que centralizar ele aqui, né? Aí ele fala que ó, desta linha até aqui, né? Ele fala que tem 12, né? Pronto. Ó, as linhas que verdes aqui é o que a gente interessa, né? Esta linha aqui branca não tem importância, né? Como a gente vai aplicar um pocket, não importa o que está saindo da peça, né? O importante é o que vai cortar aqui dentro onde tem material. Então a gente vai sair do workbench e aqui agora a gente vai aplicar um pocket. Como está no centro aqui, né? A gente tem que ativar aqui um mirror. E aqui agora a gente vai aumentar aquele valor até ele sair da peça aqui, né? Deste jeito aqui. Dá um preview e ok. Pronto. Aí por último entra aqui os furos, né? A gente pode estar iniciando desta face aqui, né? Abrindo aqui um sketch. E agora vamos fazer as circunferências, né? Três circunferências aqui para dar um pocket. Fazer primeiro esta, depois essa aqui na origem, né? Depois esta daqui, nesta ponta aqui, né? Agora vamos posicionar, colocar os valores, né? De diâmetro, né? 32. Essa circunferência, ela tem que estar concêntrica em relação a essa outra, né? Então vamos deixar ela concêntrica, ok. Ela ficou centralizada. Essa aqui já está centralizada lá na origem, né? Então vamos aplicar apenas o diâmetro de 25. Ok. Esta outra aqui tem um diâmetro de 15. E agora tem que ficar concêntrico, né, em relação a essa outra aqui. Concêntrico. Ok. Tá aí as três circunferências, né? Vamos sair. E agora vamos dar aqui um pocket que vai furar todos os três ali de uma vez só. Aqui está naquele sentido, né? Então aqui a gente pode estar aumentando aquele valor ali, de modo que vai transpassar toda a peça. Aqui eu sei que ele já passou toda a peça, né? Não importa a quantidade que passa, é só o que importa é que vai retirar todo o material ali. Só dá um preview, que eu consigo ver que retirou o material, então que eu dou um OK e finalizou toda a peça.